que nós podemos vencer a crise. E convido você a assistir as mensagens anteriores. Não sei quanto tempo que o Instagram está deixando cada vídeo. Esse já é o quarto vídeo sobre vencendo a crise, passos para dar a volta por cima. Mas se o Instagram não estiver disponível, nós estamos colocando as mensagens no YouTube. Eu também baixo o vídeo, coloco lá para você. A edição demora um pouco. A edição do vídeo de ontem, tá a noite inteira editando aqui no computador. Mas logo eu vou pôr a de ontem para vocês, e depois que terminar essa, eu vou colocar essa. 1, 2, 3 dias depois já fica disponível. Se você quiser ver sempre ao vivo, sempre de manhã aqui, @mensagem diária devocional. Bem, o tema de hoje é vaca não dá leite. Vaca não dá leite. Eu quero perguntar como é que tá a imagem, o som aí, tá bom? Um bom dia para quem já entrou. A Mônica entrou? O Gregório? Bem, um bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando aí. Então o tema de hoje é vaca não dá leite. Vaca não dá leite. Por que esse tema você vai entender à medida que a gente for falando a mensagem. Eu quero convidar sempre você a trazer sua Bíblia. Eu vou ler com você um texto que está em Mateus 25, do 14 ao 30. Um bom dia para Dirce, bom dia. Vamos lá abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, do 25, capítulo 25, dos versículos 14 ao 30. Você vai me dizendo se a imagem está boa, se o som está bom, se a luz está boa. Ok? Se a conexão está boa. Diz assim, Jesus falando: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajuntou contas com eles. Versículo 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que eu ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Continuando lendo Mateus 25, agora versículo 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 30. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, que o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos, a oportunidade de mudarmos, de nos arrependermos, de buscarmos um coração segundo o teu coração e uma mente como a mente de Cristo. Queremos levar cativo todo o nosso pensamento a Cristo e pedimos agora que o teu Santo Espírito esteja sobre a minha pessoa e sobre a pessoa que está acompanhando essa mensagem, para que nós possamos dar muito fruto,
e que possamos multiplicar cada talento que o Senhor confia a nós e ouvirmos do Senhor que somos servos bons e fiéis. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Bem, vaca não dá leite. E quero convidar você, depois que eu falar aqui, você assistiu o vídeo do Mário Sérgio Cortella com o título Vaca não dá leite. Eu nunca tinha tido essa perspectiva, mas depois que eu assisti o vídeo dele, eu achei pertinente colocar o título da mensagem, que tem tudo a ver com o que a gente vai dizer. E o Mário Sérgio Cortella, para quem não conhece, ele é um filósofo, ele dá palestras no Brasil todo, ele já escreveu mais de 40 livros. Um homem muito inteligente, e ele tem um programa na Rádio CBN, você já deve ter ouvido de manhã, acho que passa de manhã à tarde, não sei. Enfim, você já deve ter visto ele falando algumas coisas, e me chamou a atenção esse título dessa mensagem, Vaca não dá leite. Então cliquei ali no YouTube e acessei e vi o vídeo. E aí então ele conta que ele tem 3 filhos e que para cada filho, quando completasse 12 anos, ele iria contar o segredo da vida. Então ele combinou também com cada filho que aquele que, o mais velho, que recebesse esse segredo não passasse para os mais novos até que eles chegassem na idade apta para receber o segredo da vida. Então o filho dele mais velho, em dezembro, que é o aniversário dele, às 4 da manhã acordou, levantou o pai, falou: oi pai, tudo bem? Tudo bom? Então, sabe, hoje é meu aniversário. Eu sei, filho, são 4 da manhã. Então, o senhor podia me falar o segredo da vida? Hoje eu faço 12 anos. Então, vem aqui comigo. Ele levou o filho para a sala, mandou o filho sentar. E ele falou assim: filho, eu quero te contar o segredo da vida. Qual é, pai? O segredo da vida é esse, meu filho. Vaca não dá leite. Repita comigo: vaca não dá leite. Como assim, papai? Bem, filho, para a vaca, para a gente ter o leite da vaca, alguém acorda às 3:30 da manhã, entra no curral, que está cheio daquilo que a vaca faz, né? Do produto da vaca. Assim como nossos carros emitem poluição, os animais também produzem a sua poluição, tanto o metano quando eles, trabalham a parte digestiva, quanto também, vamos dizer uma palavra mais branda aqui, o cocô. Então você entra lá dentro do curral, no meio de todo aquele cocô, amarra os pés da vaca, amarra a vaca, amarra o rabo da vaca para ela não te dar uma rabada na cara, cheia de cocô, e aí você tem que ir lá apertando as mamas da vaca para que saia então o leite. Ou seja, dá trabalho tirar o leite. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho ter muito leite. Então, nós estamos falando que o primeiro princípio do reino, para que a gente possa vencer todo e qualquer tipo de crise, se você não acompanhou, vamos retomar, é o princípio do gerenciamento. Nessa parábola de Mateus 25, do 14 ao 30, Jesus está falando o princípio da criação do ser humano. O ser humano foi criado não para adorar a Deus, mas para ser um administrador de Deus, do reino de Deus aqui na terra. Por isso que Deus deu a ele no princípio
o domínio. A palavra ali no hebraico, lá em Gênesis 1:26, para domínio é governo. Deus deu a gerência, a gestão para o ser humano da terra. Ele não deu a propriedade da terra. Assim Jesus orou em Mateus 11, antes daquela famosa frase, aqueles famosos versículos, vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, Jesus começa uma oração e diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Deus é Senhor. A palavra Senhor no grego, Kyrios, não é a mesma palavra, não é o mesmo significado do Senhor no Antigo Testamento, e aí, quando aparece a palavra Senhor no Antigo Testamento, em caixa alta, com as letras todas grandes, é um nome de Deus que é Yahvé. Uma das traduções pode ser Yahvé. Muitas vezes, muitas pessoas conhecem como Jeová, mas não é a tradução melhor. Enfim, mas Kyrios significa dono, Senhor. E a gente tem que entender que quem é o dono dos céus e da terra, do reino dos céus e de todo o universo é Deus. Mas ele confiou a gerência da terra ao ser humano. E ele não pode tirar isso do homem. Então, você vai ver em várias parábolas de Jesus, como na parábola dos lavradores da vinha, Deus confia algo ao homem e depois ele vai e pede contas. Quando ele fala desses lavradores da vinha que são maus, que Jesus está fazendo uma alusão aos judeus, que foi confiado a eles o reino dos céus, e então o que eles fizeram? Eles menosprezaram o reino dos céus. Na verdade, eles tomaram para si, mataram os servos que vieram, depois o próprio filho, que foi Jesus. E aí Jesus, esse reino vai ser tirado de vocês e vai ser dado a outro. Nós vemos sempre essa imagem, essa mensagem de Jesus passando que o reino dos céus aqui na terra foi arrendado para o ser humano, foi arrendado para um povo, como um dia foi para os judeus, mas os judeus não aceitaram, então passou para nós que não somos judeus, os gentios. E aqui então, na parábola de Mateus 25, do 14 ao 30, Deus está confiando um talento para 3 seres humanos. E está confiando esse talento, e o que eu quero chamar a atenção para você, que muitas das vezes quando a gente fala que alguém tem um talento, e aí então o Mário Sérgio Cortella, nesse vídeo da vaca, ele começa dizendo que ele se sente muito ofendido quando as pessoas dizem que ele tem o dom da palavra. E ele fala assim, as pessoas vêm com uma boa intenção quando termina uma palestra e fala assim, Mário Sérgio Cortella, você tem um dom da palavra. E ele se fala assim, puxa, eu me sinto ofendido, por quê? Porque elas não sabem que faz 62 anos que eu estou estudando. Elas não sabem que eu li 10 mil livros. Elas não sabem de todo o meu empenho, de todo o meu trabalho. E por isso que ele conta para os seus filhos que vaca não dá leite. Vaca não dá leite porque se a gente pensar, se nós pensarmos, se a nossa geração, se nós, agora que somos adultos, nossos filhos pensarem que vaca dá leite, que tudo acontece caindo do céu como um talento, Pelé foi bom porque ele tinha um talento, Michael Jordan foi bom porque tinha um talento. Acompanhe então a vida deles e veja quanto que eles não treinavam. O Pelé acabava o treino e conta as histórias, por exemplo, que ele punha a camiseta no ângulo dos gols e ficava chutando, e ficava treinando. Ele tinha uma condição física acima de todos da sua época. O Michael Jordan, por exemplo, ele quando perdeu um campeonato na semifinal da NBA, ele já começa a treinar para ganhar o próximo campeonato e começar mais uma série de 3 anos de campeonatos em seguida, que ele ganhou 2 vezes 2 campeonatos. Ele já começa a treinar fisicamente no dia seguinte, logo depois da derrota. Então, nós vamos ver nessa parábola dos talentos que Jesus diz claramente que Deus dá um talento para cada pessoa segundo a sua capacidade. E aí a gente tem que entender o talento não como algo, recebi um talento e não preciso fazer mais nada. Não, muitas pessoas têm talento, têm um dom diferente, mas não se esforçam. Enquanto que outras que têm um talento talvez menor, não se apoiam no talento e se esforçam
muito mais. Então, olha só, aquele que recebeu 2 talentos e aquele que recebeu 5 talentos na parábola, a palavra diz que eles saíram imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Tanto que ganhou 5 quanto o que ganhou 2 talentos, eles saem imediatamente e trabalham o seu talento. E aí, quando eles se apresentam diante do Senhor para prestar conta do seu talento, a Bíblia diz que eles devolvem a Deus o talento deles, e Deus não fala, olha, fui eu que consegui esse talento. Ele fala, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Em nenhum momento Deus fala, fui eu que fiz. Deus fala, foi você que fez. Muito bem. Assim funciona tudo aquilo que Deus confiou na nossa vida. O primeiro princípio do reino dos céus, para a gente vencer qualquer crise, a gente avançar na nossa vida, é o princípio do gerenciamento. Gerenciamento é o correto uso de algo, é usar corretamente aquilo que Deus confiou a você, não só da maneira correta, mas também com integridade, com uma administração adequada e o uso oportuno da propriedade da pessoa, através de uma forma que vai maximizar o mínimo que você obteve. Você vai conseguir o máximo do mínimo. Por exemplo, você nunca vai ter mais do que 24 horas por dia na sua vida. E se você não organizar o seu tempo dia após dia, você não vai conseguir, bem na área do gerenciamento, em praticamente mais nenhuma parte da sua vida. Porque essa é a parte principal. Se você não souber gerenciar o seu tempo e o seu dia, você não vai ter bom êxito em nenhuma área da sua vida. Por exemplo, você nunca vai ter tempo, como um dia eu tive tempo e tive essa oportunidade, porque meus pais me deram. Então eu treinava natação e nadava 2, 3 horas à tarde, nadava também de manhã 2 horas, dependendo do dia, ou fazia musculação, ou algum exercício físico fora d'água. Então eu tinha 5, 6 horas por dia para me dedicar à natação, para não ter que trabalhar. Então, com isso, eu gastava muita caloria. Eu gastava cerca de 5.000 calorias diárias. E eu não conseguia comer 5.000 calorias. Olha só, que coisa ruim, né? A gente lutando para comer menos calorias, e na época eu não conseguia comer todas as calorias. E eu tinha que tomar um suplemento alimentar, que era um hipercalórico, para que eu pudesse, né, através da nutricionista que ela me passou, você vai tomar isso, tem 800 calorias um copo, e aí você vai conseguir complementar a sua alimentação, porque senão não ia aguentar o treino e não ia conseguir também desenvolver massa muscular, ter desempenho, porque eu ia consumir mais do que o meu corpo tinha. Tanto é que eu tinha 2, 3% de gordura, olha só, no corpo. Que maravilha, né? Então, hoje eu não tenho mais todo esse tempo para fazer tanto exercício físico. Então, o que eu posso fazer? Posso usar da sabedoria, da graça que Deus me deu de já ter sido um atleta, de ter feito educação física, de ter dado aula de personal, de musculação, de natação, dos exercícios que eu também pratiquei, para maximizar o meu tempo. Hoje eu não tenho tempo, mas eu fiz o tempo. Então faz 2 semanas que eu estou treinando cerca de 10 minutos de manhã e 10 à tarde. E já perdi 4 quilos. Como que eu fiz? Eu maximizei o mínimo. Como? Fazendo um treino em alta intensidade. Fazendo um treino em alta intensidade, o que acontece? O meu gasto calórico é maior. O que mais que acontece? Fazendo um treino em alta intensidade, o meu corpo continua gastando até cerca de 72 horas depois do que eu fiz aquele exercício, porque eu acelero o metabolismo. Com isso eu tenho uma hipertrofia muscular, ou seja, eu tenho aumento de massa, e quando eu tenho aumento de massa, naturalmente eu vou consumir mais caloria todo dia,
porque o músculo ele requer mais energia do que a gordura. Então eu estou tendo uma troca de massa corpórea no meu corpo. Com isso, na balança eu não vou emagrecer tão rápido, mas eu vou perder medidas mais rápido. E aí, então, isso vai maximizar a minha perda para que eu tenha, e isso hoje com o objetivo, que antes que eu tinha um objetivo de nadar e ganhar, hoje eu tenho o objetivo de ter saúde, de estar com meu triglicérides, meu colesterol, meu açúcar nos níveis corretos e ter uma qualidade de vida agora e para o futuro. Então hoje que eu tenho são 20 minutos por dia. Então eu vou lá e sigo o Sérgio Bertolucci, que ele pratica esse treinamento de alta intensidade sem pesos, tudo em casa, para que eu possa obter o máximo do mínimo. Cuidando do meu corpo, que é templo do Espírito Santo, porque se eu não cuidar do meu corpo, quem foram as pessoas que primeiro, infelizmente, estão sofrendo com tudo que está acontecendo? Não são as pessoas que estão fragilizadas na sua parte da saúde, que tem diabetes, que tem hipertensão, que tem problemas respiratórios e vários outros problemas. Então a gente tem que entender que se eu negligenciar o cuidado do meu corpo, eu vou sofrer por causa disso. Por isso que Deus ele vai abominar nesse texto que nós lemos de Mateus 25, a gestão inadequada, a gestão negligente. Olha o que ele fala para o servo que tinha 1 talento. Servo mau e negligente. Onde que está o versículo? Versículo 26. Servo mau e negligente. E depois diz assim, no final do versículo, no começo do versículo 30. Servo inútil. O servo mau, negligente, inútil. Você quer ser inútil para o reino dos céus? Então você tem que aprender a administrar a sua vida. A começar pelo seu tempo. A começar entendendo que se você é filho de Deus, se você crê em Jesus, se você tem mais do que uma religião, se você pertence a um reino, o que Jesus fazia? Ele administrava o seu tempo como? Ele não tinha tempo também, Jesus. As pessoas, você vai lendo os evangelhos, você vai vendo que as pessoas vinham atrás dele e que estavam sempre sobre ele e ele tinha que às vezes fugir dos lugares. Então o que ele fazia? Todos os dias ele acordava cerca de 4 horas da manhã e a Bíblia diz que ele orava sozinho. E aí os seus discípulos, a Bíblia diz que os seus discípulos não perguntaram para ele, olha, Jesus, nos ensina como fazer milagres. Jesus nos ensina como pregar. Jesus nos ensina a expulsar demônios. A Bíblia não diz, a Bíblia vai dizer lá em, acho que é Lucas 11, Jesus ensina-nos a orar. Porque eles entenderam que o resultado que Jesus tinha, que muitas vezes a gente só olha o resultado, mas não olha a colheita. O resultado que Jesus tinha de expulsar demônio com uma oração simples, com poucas palavras, de curar os enfermos rapidamente, às vezes nem orando pelas pessoas, as pessoas colocando a mão, as pessoas nem dando presente, de pregar e atrair as multidões, e as multidões falarem que ele não prega como os religiosos, mas prega com autoridade, porque Jesus dizia assim, tudo que eu faço, não faço de mim mesmo, eu vejo meu Pai fazer e ouço meu Pai dizer. Meu Pai está trabalhando, eu ainda trabalho. Como que Jesus fazia isso? Ele se gabava em ser filho de Deus? Não. Ele ia lá e fazia o que ele mandou para nós em Mateus 6. Fechava a porta do seu quarto e orava em secreto ao seu Pai. Nem quarto ele tinha, porque ele disse que nem tinha onde reclinar a cabeça. Mas ele saía para orar sozinho, não importa onde ele estava, ele não ficava dando desculpas, e ele buscava Deus, era o tempo que ele tinha. Então você tem que entender que o servo bom e fiel, ele sai imediatamente e trabalha e ganha em dobro aquilo que Deus o confiou. Enquanto que o servo mau, o servo bom e fiel,
o servo bom e fiel, que não é negligência, ele sai imediatamente, trabalha e ganha em dobro. O servo mau e negligente inútil, ele tem medo, ele esconde e ele não conhece o seu senhor. Na verdade, eu imaginei, lendo hoje o texto, que ele estava numa fila e ele viu o primeiro apresentar e falou, puxa, o cara multiplicou, vamos ver o próximo. O segundo multiplicou também, os dois multiplicaram o talento e o Senhor falou que eles são servos bons. E eu, puxa, eu escondi. E agora? E aí, então ele inventa uma desculpa. Olha, não sei, eu imaginei isso quando eu estava lendo o texto hoje. Então, ele diz, fiquei com medo, receoso, escondi, mas na verdade ele era preguiçoso. Na verdade, ele era uma pessoa, por ser preguiçosa, perversa, maligna, porque chama ele de mal, Deus chama ele de mal. Não porque ele fez algum pecado, mas porque ele negligenciou aquilo que Deus o confiou. Porque tudo aquilo que Deus nos confia na nossa vida é para trazer o reino dos céus aqui na terra. E quando nós não cuidamos disso da maneira adequada, o que vai acontecer? Deus vai tirar de nós e vai dar para outro. É o que acontece na parábola. E Deus vai dizer assim, tire daquele que tem 1 e dê para aquele que tem 10. Por quê? Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vaca não dá leite. Nós precisamos tirar o leite da vaca. Então a gente vai ter que entender que tudo na nossa vida vai ser um teste diário para que a gente administre bem todas as coisas. Comece administrando bem o seu dia. Se você só chega atrasado, é porque você sai atrasado. É porque você não administra bem o seu tempo. Se você não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para meditar, porque a Bíblia não diz, bem-aventurado o que medita. A Bíblia não diz bem-aventurado o que lê a Bíblia, mas o que medita. Então você não tem tempo para meditar, você não tem tempo para buscar Deus. Como que você vai trazer o reino? Se o próprio Jesus, que é Filho de Deus, santo, imaculado, na qual, quando foi batizado, Deus falou, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, ele precisou orar, sabendo dele da dependência do Pai, sabendo dele da dependência do reino. Se você não tem tempo para isso, como que você vai buscar o reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar? A preocupação de Jesus, se você olhar desde o princípio, quando, por exemplo, em Lucas, acho que é capítulo 2, final do capítulo 2, quando os seus pais o perdem, encontram ele aonde? Olha, vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu pai? Tem uma outra tradução que diz assim, vocês não sabiam que eu estava cuidando dos negócios do meu pai? Desde o princípio ele estava preocupado com as coisas do pai. A segunda fala de Jesus, quando ele encontra Mateus na Bíblia, em Mateus, quando ele encontra João Batista, ele diz assim, olha, importa-nos cumprir toda a justiça. Aí ele já está mostrando o que é buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Portanto, você precisa saber administrar seu tempo, senão você vai ter sempre desculpas. É difícil? É difícil acordar cedo para orar? É difícil acordar cedo e ler a Bíblia? É difícil eu regular meu dia? Então como que você vai fazer? Você não vai fazer mágica. Se você vive há 40 anos assim, 30 anos assim, 60 anos assim, você vai ter que começar dia após dia. Vai tentando um dia, vai tentando o outro. E aí você vai mudando aos poucos. Mas se você não conseguir administrar nem o tempo que Deus te deu, nem a vida que Deus te deu, se a gente não administrar, o que acontece com o mau administrador? Ele perde. Ele perde a vida. Você tem seus dias contados, tem seus dias diminuídos. Então por isso que o salmista vai dizer, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Então você precisa entender que Deus não vai fazer por você, que as coisas vão cair do céu, que a Bíblia diz... aqui nessa parábola, que eles trabalharam aquilo que eles tinham. Então você precisa trabalhar isso. Eu estou aqui para te ajudar, para te incentivar. Eu estou aqui para, que seja o nome que dão hoje, mentorear, para te ajudar e mostrar para você, porque eu creio que esse é o meu chamado, para inspirar você, para
te dar um empurrão, para que você cumpra os planos e os propósitos de Deus na sua vida. Você não vai cumprir se você for uma pessoa preguiçosa, se você acordar tarde. Me fala alguém que venceu na vida acordando tarde. Então para de dormir tarde, começa a dormir mais cedo e começa a buscar Deus em primeiro lugar. Porque sua vida vai passar no estalar de dedos, você vai ter sempre uma desculpa. Você vai ter sempre algo para dizer, não consegui orar por causa disso, não conseguiria ler a Bíblia por causa daquilo. Como você vai trazer o reino do céu sem estar conectado com o Pai, sem o Pai falar com você na palavra, sem o Pai falar com você no seu espírito quando você não ora? Então você vai ter que começar com as pequenas coisas. Você quer organizar sua vida? Então levanta, arruma sua cama. Você quer organizar sua vida? Levanta e cuida da sua casa. A maioria das pessoas que nunca tem uma casa própria são as pessoas que nunca cuidaram bem da sua própria casa. Elas alugavam a casa e detonavam a casa. Mas as pessoas que cuidam bem, se a sua casa não é própria, elas vão cuidar bem da sua própria casa, mesmo que seja alugada. Porque se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Foi o que a gente viu na mensagem anterior. Então, as pequenas coisas que você mudar, as pequenas coisas da vida diária, vai mostrar que você está apto para tudo aquilo que Deus te confiou. Se você, por exemplo, não é um bom funcionário, se você não agrega valor ao seu cargo, estando alerta, amigável, sendo confiável, hospitaleiro, tendo iniciativa, tendo ideias criativas no seu trabalho, naquilo que Deus te confiou na igreja, naquilo que Deus te confiou no seu ministério, você não é fiel nem nesse pouquinho, nunca você vai ter a sua própria empresa, nunca você vai ter o seu próprio negócio, nunca você vai crescer no reino, se você não cresce nem no reino, na igreja, se você nem honra o seu pastor, porque quando você mostra interesse, quando você dá o seu tempo ao tempo, porque quando você faz as pessoas esperarem demais, quando você chega atrasado, quando você mostra que você não se esforçou, que você não está nem aí, você nem sabe o que está acontecendo, você está desonrando. E você está mostrando que você não é fiel. Então Deus não vai te confiar coisas maiores, porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. É isso que está mostrando aqui também na parábola, aquele que multiplicou o talento, aquele que agregou valor. Como que eles agregaram valor? Eles saíram imediatamente e foram trabalhar. Então, se você não fizer isso, você não vai avançar na sua vida. Começa você organizando o seu dia, começa você organizando a sua casa, começa você organizando a sua agenda, começa você deixando as desculpas de lado, a síndrome adâmica, e começar a assumir a sua responsabilidade. Valorizando o seu tempo, valorizando o seu corpo, cuidando dele, mudando a alimentação. É fácil mudar a alimentação? Não é. A gente gosta só de comer porcaria. A gente é viciado em açúcar. Mas vai mudando. Você não vai mudar do dia para a noite. Vai ser uma luta diária. Assim como um ex-drogado tem que vencer dia após dia um ex-alcoólatra, a gente vai vencer um mau homem, a mau gerência das coisas que Deus nos confiou, mudando dia após dia. Então, se você gerenciando bem o seu dia, o seu horário, o seu tempo, você gerenciando bem a sua casa, limpando, cuidando, deixando sempre bonitinha, arrumada. O próximo passo, você cuidando bem da sua família, né? Não deixe que o trabalho, que as outras coisas roubem você da sua família. Esteja presente, né? Seja um pai, uma mãe presente. Não adianta só dar o celular para o filho. Você tem que brincar com eles quando eles são pequenos. Você tem que ensinar os caminhos do Senhor. Eu tenho uma filha de 2 anos e ela pede para eu orar. Toda noite ela fala assim: Senhor é meu pastor, Senhor é meu pastor. E ela vai repetindo: o Senhor é meu pastor comigo. A pequenininha, a Ana Clara, né? Eu ensinei o Pai Nosso para elas numa versão infantil e elas já sabem.
Eu fiz o Salmo 23 para ela, uma versão infantil. Não só isso, estou ensinando elas a acordar, arrumar o quarto, arrumar os brinquedos, mas eu tenho que ter muita paciência, porque elas não sabem arrumar direito, então eu tenho que ir lá, tenho que falar, é assim que Deus falou, foi a nossa primeira mensagem sobre os filhos, né? Então vai inculcando eles, vai repetindo e eles vão aprendendo, né? A ponto da minha filha de 5 anos passar na rua e ver uma pessoa passando necessidade, porque ela ouviu da mãe que a gente tem que ajudar as pessoas, ela fala assim, papai, por que você não ajuda esse homem? Por que você não leva ele para casa? Papai, por que o papai do céu não ajuda esse homem, essa pessoa? Eu falo, filha, olha, isso que acontece quando a gente não trabalha, filho, isso acontece quando a gente se envolve com as drogas, né? Alguns dos motivos, né, das pessoas estarem na rua não são só esses. Às vezes é um desinfortúnio da vida, enfim. Mas a gente tem que ajudar e amar essas pessoas, né? Então aí ela vê a minha esposa se preocupando e a gente, esses dias, ajudou 2 famílias com cestas básicas, né? A igreja, né, ajudou, a gente só fez o contato, enfim. As pequenas coisas. Então, começa a valorizar, olha, organiza o seu tempo. Eu te desafio a você acordar 1 hora mais cedo do que você acorda. Meia hora você vai orar, meia hora você vai ler a Bíblia. Nessa meia hora que você for ler a Bíblia, você vai pegar um texto bíblico e vai decorar ele. E vai repetir isso, que significa meditar. Deixa ele entrar em você. Desafio você a buscar o reino do céu e a sua justiça. Em primeiro lugar, você tem que fazer isso. É um relacionamento pessoal que você tem que ter com o Pai. Então organiza o seu tempo. Não vai ser fácil. Vai ser uma luta. Vai ter dia que você vai acordar e não vai conseguir, vai dormir orando, mas você tem que lutar, tem que estar determinado. Começa a levantar, arruma a sua cama, arruma seu quarto. Ah, não dá tempo porque eu tenho que... Então acorda mais cedo. Mas organiza, se organiza, né? Com a sua família também. Olha só, não seja demasiadamente desagradável e exigente com o seu cônjuge, para que você viva num ambiente bem na sua casa. Então, é para isso que nós, no Mensagem Diária, estamos aqui, para trazer uma mensagem de esperança, de fé, de conforto, de amor para o seu coração todos os dias. Nós estamos aqui todos os dias de manhã, de segunda a sexta, no Instagram, e quero convidar você, amanhã nós vamos continuar falando desse tópico, vencendo a crise, passos para dar a volta por cima. Aprendendo esses princípios e aplicando na sua vida, você vai estar pronto para toda e qualquer crise, né? Para que eu e você, eu vou te dar um exemplo bem simples, para que eu fique mais forte, não adianta eu pegar esse controle de ar-condicionado e levantar ele 1000 vezes. Eu vou ganhar resistência, mas força não. Para eu ganhar força eu preciso de um peso. Então toda crise, ela vem trazer músculos para nós. Ela vem trazer uma superação. Você já não teve algo na sua vida que você passou a dificuldade, você venceu e você ficou mais forte naquela área? Então toda e qualquer crise, dificuldade que a gente enfrente é para ganhar músculos. Lembra, olha, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, na verdade, em Marcos, que ele foi expelido ao deserto, né? A palavra no original é equibalo, que é a mesma palavra usada para expulsar demônios. O Espírito Santo expulsou Jesus para o deserto, porque todo que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito. Então Jesus, como Filho de Deus, agora cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito. Na verdade, o Espírito o impeliu para o deserto, para ele jejuar e para ele ser tentado pelo diabo. Para quê? Para ele ganhar músculo. Para ele ganhar músculo. Para ele ganhar força. Então, se você não entender que vaca não dá leite, a sua vida não vai para frente. Então, começa a buscar Deus. Eu creio que Ele vai te dar sonhos, Ele vai te dar visões. Coloca a sua vida no altar dele. Fala, Senhor, eu consagro minha vida a Ti, não tenho nada. Não importa, meu irmão, o que você tenha. Ele só precisa de uma pessoa disponível em fazer a sua vontade, em trazer o seu reino. É isso.
Nós temos que trazer o reino dele em todas as áreas. Não basta só eu ser crente de domingo à noite e estar lá na igreja. Não. Deus quer trazer o reino dos céus na sua vida, em todas as áreas da sua vida, no seu trabalho. Então você precisa consagrar tudo a Ele. Você tem que dizer que tudo é dele. E você vai fazendo isso, se colocando diante dele em primeiro lugar todo dia. Então o desafio para você é começar amanhã, colocando o reino dos céus em primeiro lugar, acordando mais cedo. Puxa, mas eu acordo muito cedo. Mas você precisa acordar mais cedo. Jesus acordava 4 horas da manhã, todo dia, para buscar o Senhor. Então você também precisa acordar, orar, ler a Bíblia, meditar, buscar em Deus. Coloca diante do altar todos os seus problemas. Ele vai te dar direção, pede sabedoria, pede graça, consagra, dedica tudo a Ele e fala: Senhor, é para o teu reino, é para a tua justiça. Não há nada mais poderoso do que a persistência, do que a disciplina, do que a diligência. São práticas que nós temos que ter para administrar a nossa vida. E é assim que eu convido você. Todos os dias de manhã eu estou aqui, às 8 da manhã. Se você não puder acessar, a gente coloca depois no YouTube para você. Demora às vezes um pouco mais, porque às vezes a dificuldade de a gente baixar. Mas eu quero te desafiar a fazer essas mudanças na sua vida, meu irmão. Eu estou aqui para ser um instrumento de Deus, para te inspirar, para te guiar, para que você cresça. Você não pode passar os anos e estar sempre igual. Você precisa crescer. Você precisa estar sempre melhorando. Todos nós, em todas as áreas da vida, Deus confiou. Tudo que nós temos está... Nós vamos um dia prestar contas para o Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, eu oro com essa vida que está me ouvindo aqui pela internet. Senhor, nós queremos que o Senhor nos confiou o teu reino. O Senhor mesmo diz na tua palavra que a nós foi dado o teu reino. A nós foi dado os mistérios do reino. E o Senhor nos deu tudo isso para que nós venhamos ser servos maus, inúteis, negligentes, na má administração de tudo que o Senhor nos confia. Por isso, Senhor, nós te pedimos agora, vem nos mostrar a realidade do que nós somos. Venhamos deixar as desculpas, venhamos fazer uma selfie de nós mesmos, olhando para as nossas falhas em cada área da nossa vida e venhamos mudar. Em nome de Jesus, Senhor, que nós não venhamos espiritualizar aquilo que não precisa ser espiritualizado, mas que a gente tem que reconhecer a nossa falha e mudar. Nos ajuda, Senhor, ajuda cada irmão, cada irmã, essa pessoa que não consegue orar, essa pessoa que não consegue buscar o teu reino, essa pessoa que não consegue ler a tua palavra, que não consegue acordar cedo, que não consegue organizar a sua vida diária, que não consegue organizar as suas finanças, que não consegue organizar o seu trabalho, que ela possa mudar nas pequenas coisas, como nós falamos, e que ela possa se esforçar. E assim, ó Deus, um dia, depois de ela ter mudado, eu oro para que essa pessoa ouça do Senhor, dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra no gozo do seu Senhor, no muito eu te colocarei. Assim seja com cada pessoa que me ouve e que está comigo junto nessa oração, seja concordado na terra, seja ligado na terra para ser ligado no céu. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu vou deixar essa mensagem disponível para você aí no Instagram. Depois que a gente terminar, depois eu vou tentar fazer o download e colocar para você. Convide outras pessoas para participar. Todos os dias 8 da manhã, a não ser por força maior, nós estamos aqui com você. Amém? Amanhã eu vou continuar falando do tema. E eu quero ser um instrumento de Deus na sua vida. Eu quero abençoar a sua vida. Então, que você possa estar orando por nós, que você possa estar compartilhando com outras pessoas, e tudo isso vai incentivar para que a gente continue, prossiga como instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Esse é o intuito do Mensagem Diária. Quero convidar você hoje à noite, nós vamos ter uma mensagem
de Deus para você às 8 horas da noite. A Mônica preparou uma mensagem para você. Você que quer saber um pouquinho mais do reino dos céus, eu estou falando sobre isso também. Eu preparei uma playlist para você lá no YouTube. Tem lá a mente dos céus. Eu estou falando um pouco mais sobre o reino dos céus. Você precisa ter uma mente renovada com o reino dos céus. Entra lá. Eu estou pondo mensagem de 5 minutos para não ser muito extenso. E você vai acompanhando a playlist. Eu vou continuar essa mensagem do reino dos céus na quarta-feira, amanhã, às 8 horas da noite, no mensagem diária no YouTube. Também quero convidar você a ouvir as pregações que eu tenho pregado. Você pode acessar as pregações anteriores. Eu tenho pregado sobre o reino dos céus, que a gente tem que ser como criança. Eu preguei nesse domingo também a gente aprendendo o princípio da semeadura. No outro domingo anterior esqueci, também falei sobre o reino dos céus, esqueci o tema, qual que foi. Mas você acessa o nosso canal, tem lá pregações, tem a playlist pregações, entra lá que você vai ter esses vídeos. Que você possa ser edificado, que você possa continuar na presença de Deus e saber que a sua vida é instrumento para o reino dos céus vir aqui na terra. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia na presença do Senhor, no nome de Jesus. Lembra, as pequenas coisas vão fazer grande diferença na sua vida. Valorize. É assim que eu oro por você. Deus te abençoe, no nome de Jesus.